O Benfica sofreu para vencer o Estrela da Amadora no Estádio da Luz. Olhando para o 11 inicial, além da alteração de Vlaco Dimos por Samuel Soares, destaca-se de imediato a colocação de Oshnes no lado esquerdo da defesa. Se, em termos lógicos, podia fazer algum sentido, jogando como Guardiola, por exemplo, utiliza os seus laterais, ou utilizava os seus laterais, com João Cancelo, por exemplo, por dentro, para ajudar a construir. Essa decisão de Roger Schmidt poderá ser legítima, porque a equipa ganha ali alguma capacidade de, de posse, de associação, de controlo, de pausa também, numa zona, juntando um terceiro elemento à zona de construção, ao duplo pivô, neste caso. Parece-me que depois, pelo facto de desse lado ter João Mário e ser um falso extremo que vai muitas vezes para dentro, a equipa fica sem a largura necessária para poder envolver o seu adversário. Orsnes também não o consegue fazer em alguns momentos, porque olhando para o facto de ser um jogador destro e ter que chegar à linha do lado esquerdo, percebe-se naturalmente as dificuldades que o norueguês teria que enfrentar se quisesse fazer esse tipo de movimento. Já não consegue fazer muito na direita, porque a sua explosão, a sua aceleração não é muito evidente. É um médio rápido, mas é um médio rápido em contínuo, não no momento da aceleração, e por isso também tem dificuldades a chegar à linha do lado direito, mesmo quando era utilizado como lateral direito. No caso de ser utilizado como lateral esquerdo, as dificuldades aumentam naturalmente. Portanto, esta decisão de Roger Schmidt faria muito mais sentido se tivesse logo David Neres, por exemplo, de início, eventualmente. Mas o Benfica sentiu, sobretudo dificuldades. Acho que sente dificuldades em controlar o jogo. Acho que porque nesta época é uma equipa que tem mais unidades permissivas do que tinha na época passada, ao ter Rafa e Di Maria e não tendo Gonçalo Ramos para o primeiro momento de pressão. A equipa torna-se uma equipa muito mais partida, capaz de, ou seja, muito mais permissiva também quando não tem bola, ou seja, está em permanente subidas e descidas no campo para defender e para atacar. É verdade que com algum maior critério em alguns momentos consegue empurrar o adversário para trás e mantê-lo próximo da sua baliza, sobretudo se for um adversário que não tem muitos argumentos do ponto de vista ofensivo, como foi o caso do Estrela da Amadora. Mas mesmo assim parece-me curto, ou seja, o Benfica permitiu demasiado ao Estrela da Amadora do que provavelmente permitiria na época passada. Ou seja, houve aqui mudança, alteração de jogadores que de facto tornam a equipa mais débil do ponto de vista defensivo. A equipa fica muito mais partida e também muito mais focada na vertigem do que na pausa, porque tem elementos que de facto são muito rápidos e transportam muito rapidamente a bola, mas se calhar a equipa também não consegue colocar assim tantos jogadores no momento da finalização e por isso também tem dificuldades em finalizar. Há essas nuances, há menos pausa e menor critério também, algumas decisões mais precipitadas. E eu percebo que a colocação de João Mário tenha sido para compensar um pouco isso, embora há pouco estava a dizer que não funcionaria muito bem com o Orsnes desse lado, mas a verdade é que João Mário acrescenta algum critério, até foi dos melhores no momento associativo, no momento de ataque posicional, e por isso a decisão parece-me justa, mas de facto as duas peças não encaixam e terá resultado daí algumas das dificuldades do Benfica um, em defrontar o Estrela da Amadora. Ou seja, parece que o Schmidt está a tentar procurar aqui uma ideia que lhe permita ter as duas coisas, voltando um pouco ao ponto de partida da época passada, mas a verdade é que está aqui a tomar algumas decisões que não me parecem as mais lógicas. Depois, há pouco falava de Gonçalo Ramos e ontem a aposta foi em Artur Cabral, e percebe-se que Artur Cabral não está fisicamente preparado para aquilo que Gonçalo Ramos fazia, ou seja, percebe-se a partir dos 60 minutos estava completamente, é normal que esteja, mas ainda mais, era muito evidente o seu cansaço, era mesmo muito evidente e teve que ser substituído, e o Rocha substituiu, e Texted entrou e marcou finalmente, e terá apagado também aqui, não diria todas, mas parte das dúvidas sobre o valor da sua contratação. Mas Artur Cabral, que tem movimentos interessantes, tem um ataque à profundidade interessante, parece que não está ainda no ponto físico para poder ser o avançado
mais útil à equipa e nota-se também aí no momento defensivo, nunca foi ao longo da sua carreira um avançado muito participante. Agora que o Roger Schmidt lhe parece exigir isso, vai sentir aqui algumas dificuldades para dar um passo em frente para assumir essa capacidade e essa influência nesse momento sem bola. A qualidade está lá, a disponibilidade física também está lá, ou seja, ele tem argumentos físicos que lhe permitem fazer esse jogo. É uma questão mais de mental e mais de trabalho, parece-me, para que consiga de facto ser um jogador importante para o futuro imediato do Benfica. Destaque absoluto para David Neres, entrou, acrescentou largura à equipa, acrescentou sobretudo capacidade individual, e através muito da sua capacidade individual que o Benfica chega à vitória com 2 assistências por parte do brasileiro. Mais uma vez, percebe-se que Roger Schmidt tenta encontrar aqui um equilíbrio e muita gente critica o facto de David Neres não ter sido titular ou não ser recorrentemente titular. A verdade, ontem foi a primeira vez, a meu ver, que foi eficaz à esquerda, ou seja, para ser utilizado na sua posição favorita, teria que sair Di Maria, provavelmente, desse posicionamento, ir para o meio. Se fosse para o meio, teria que tirar Rafa. Portanto, há aqui essa situação. E depois, se já é difícil com 2 jogadores que não são muito proativos no momento no momento defensivo, o caso de Rafa e de Di Maria, com o terceiro elemento a equipa tornar-se mais permissiva, por isso se percebe que Roger Schmidt tenta aqui também algum equilíbrio nesse momento, embora não esteja a resultar completamente, como disse há pouco. Vitória justa, sem contestação. Parece-me que há aqui muito trabalho para que o Benfica se aproxime. Há muito trabalho a fazer para que o Benfica se aproxime rapidamente daquilo que foi da época passada, e se calhar há aqui algumas decisões difíceis para tomar, sobretudo, por exemplo, no duplo pivô, em que João Neves não chega para tudo, Cockchu ainda está a ambientar, ainda está longe, provavelmente, daquilo que Roger Schmidt quer para o seu papel, ou seja, para o seu desempenho, e aqui sim parece-me um pouco injusto que Florentino esteja neste momento no banco e seja preterido por Cockchu, neste caso, porque João Neves parece-me indiscutível. Cockchu tem muita qualidade, não há nenhuma dúvida sobre isso, não parece estar no ponto também para poder ser o jogador, o Cockchu que realmente o Benfica necessita. Florentino entrou e foi de imediato importante na jogada do primeiro golo, cortou inúmeras bolas muito dentado no terreno e neste momento, porque também Cockchu se sente desconfortável aí a defender, me parece que Florentino terá de ser necessariamente aposta para os próximos jogos, a não ser que Cockchu cresça rapidamente.